Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, que conta sobre as origens do mundo, da humanidade, do pecado e do grande plano de Deus para nos salvar. E é separado em dois blocos. O primeiro, Deus e o mundo, e o segundo, Abraão e sua família. Nesse livro também descobrimos de onde veio o povo de Israel e como Deus estabeleceu sua aliança com eles. Esse livro começa contando como Deus criou tudo o que existe, inclusive a humanidade. Nesse momento, Adão e Eva são apresentados e cometem o pecado original, ao comer o fruto proibido. Logo depois disso, o famoso episódio de Noé e o dilúvio acontecem. E também Abraão é escolhido por Deus para criar uma nova nação. Mas vamos entender mais sobre isso. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 começa com as criações de Deus. Dia 1. Deus cria a luz, separando a das trevas, chama a luz de dia e as trevas de noite. Dia 2. Deus cria o firmamento para separar as águas, criando o céu. Dia 3. Deus reúne as águas, formando os mares, e faz surgir a terra seca, chamada terra, e as plantas e as árvores. Dia 4. Deus cria o sol, a lua e as estrelas para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. Dia 5. Deus cria os animais marinhos e as aves. Dia 6. Deus cria os animais terrestres, o ser humano, à sua imagem e semelhança. Ele os abençoa e os manda multiplicar-se e dominar a terra. Dia 7. Deus termina a sua criação e descansa no sétimo dia, abençoando e santificando esse dia. Gênesis capítulo 2. O capítulo 2 do livro de Gênesis começa com a descrição do jardim do Éden, onde o ser humano foi colocado para cuidar dele. Nesse jardim, havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus proibiu o ser humano de comer o fruto dessa árvore. Em seguida, é descrita a criação da mulher, que foi feita a partir da costela do homem. Gênesis capítulo 3. A serpente, Satanás, engana Eva, dizendo que ela não morreria ao comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva come o fruto e também dá a Adão, que também come. Seus olhos se abrem e percebem que estão nus. Então se escondem da face de Deus. E Deus confronta Adão e Eva. Eles tentam se justificar, mas Deus impõe castigos. A mulher sofrerá dores no parto e será submissa ao seu marido. O homem terá que trabalhar arduamente para obter o sustento da terra. E a serpente é condenada a rastejar e a sofrer inimizade com a descendência da mulher. Mas mal sabia Satanás que da semente da mulher ia sair um que esmagaria a sua cabeça. Gênesis capítulo 4. Começa com a história de Caim, o primeiro filho do homem, e da mulher, e Abel, o segundo filho. Caim oferece a Deus uma oferta de produtos da terra, enquanto Abel oferece o melhor de seus rebanhos. E Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim, o que deixa Caim com raiva e inveja. Caim então mata Abel, e quando Deus o confronta sobre o assassinato, Caim tenta negar o crime. Deus, no entanto, sabe o que Caim fez e o pune, exilando-o para longe da sua família. Caim protesta contra a punição, mas Deus lhe dá uma bênção protetora e lhe permite continuar vivendo e criando descendentes. O capítulo 4 do livro de Gênesis também descreve a genealogia de Caim e a criação de sua família, incluindo a criação de seu filho Enoque. O capítulo 4 é importante porque conta a história do primeiro assassinato da Bíblia e mostra as consequências da ira e da inveja. Gênesis capítulo 5. O capítulo 5 do livro de Gênesis é uma lista genealógica que descreve a descendência de Adão até Noé. Cada versículo do capítulo 5 começa com o nome de um personagem e diz quantos anos ele viveu e quantos filhos teve e quando morreu. Alguns personagens destacados no capítulo 5 incluem Sete, Enoque e Lameque. Também descreve a longa vida de Enoque, que foi tão íntimo de Deus que foi levado ao céu sem passar pelo processo de morte. O capítulo 5 também menciona a criação de Noé e a promessa de Deus de que nunca mais destruiria o mundo com uma grande enchente. O capítulo 5 é importante porque fornece uma lista genealógica completa da primeira geração humana e descreve alguns eventos importantes na história da humanidade, como a longa vida de Enoque e a promessa de Deus de que nunca mais destruiria o mundo com uma grande enchente. Gênesis capítulo 6. O capítulo 6
de Gênesis também descreve como Deus se arrependeu de ter criado o ser humano e decidiu destruir a terra com uma grande enchente. No entanto, Deus escolheu Noé para construir uma arca e salvar-se a si mesmo e sua família, e exemplares de todas as espécies de animais da enchente. Quando a enchente chegou, Noé e sua família ficaram salvos na arca, enquanto todos os outros seres humanos foram destruídos. O capítulo 6 do livro de Gênesis é importante porque conta a história da grande enchente e da salvação de Noé e sua família e todos os animais da terra. Gênesis capítulo 7. Deus ordena que Noé entre na arca com sua família e os animais, conforme as instruções dadas anteriormente. Noé obedece, levando os 7 pares dos animais limpos, também os animais impuros e as aves. E após 7 dias, começa o dilúvio, com uma chuva intensa de 40 dias e 40 noites, e as águas cobrem toda a terra, submergindo até os montes mais altos. De toda a vida da terra é destruída, exceto Noé e sua família e os animais que estavam na arca. As águas permanecem sobre a terra por 150 dias, até que o julgamento de Deus seja completado. Esse capítulo destaca a fidelidade de Noé em obedecer a Deus e a salvação de sua família, enquanto a humanidade e os seres vivos enfrentam a destruição devido à maldade da época. Gênesis capítulo 8. No capítulo 8 de Gênesis, após o dilúvio, Deus faz as águas começarem a baixar, enviando um vento forte sobre a terra, e a chuva cessa. As águas diminuem gradualmente até que a arca repouse sobre as montanhas de Ararat. Noé envia um corvo e uma pomba para verificar se a terra já estava seca. O corvo não encontra lugar para pousar, mas a pomba retorna com uma folha de oliveira, indicando que as águas haviam abaixado. Depois disso, Noé recebe uma ordem de Deus para sair da arca, com sua família e os animais, para repovoar a terra. Noé então oferece um sacrifício a Deus, que se agrada da oferta e faz uma promessa de nunca mais destruir a terra com o dilúvio, e Deus estabelece um pacto com Noé e sua descendência, garantindo que as estações da terra continuarão enquanto durar a criação. O capítulo simboliza a renovação da vida e a restauração da terra após o juízo divino. Gênesis capítulo 9. Após o dilúvio, Deus abençoa Noé e sua família, ordenando que repovoem a terra e dominem sobre os animais. Deus estabelece um pacto com Noé, prometendo que nunca mais destruirá a terra com um dilúvio novamente, e coloca um arco como sinal dessa aliança. Noé e seus filhos recebem a permissão para comer carne, mas com a restrição de consumir o sangue. Deus também instrui sobre o castigo para o homicídio. O capítulo termina com a história da embriaguez de Noé e a maldição sobre o filho de Cã, enquanto Sem e Jafé são abençoados. Gênesis capítulo 10. O capítulo começa com a genealogia de Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé, que foram os únicos sobreviventes do dilúvio. Depois é apresentada a lista de seus descendentes, divididos em 10 linhagens, cada uma das quais é associada a uma região específica do mundo. Essas linhagens incluem os filhos de Jafé, que se espalham pelo norte, da Ásia e Europa, os filhos de Cã, que se estabeleceram na África, e os filhos de Sem, que se fixaram no Oriente Médio. Além disso, o capítulo também menciona o surgimento das cidades e nações na região de Canaã, onde os hebreus viveriam mais tarde. Em resumo, Gênesis 10 é um relato da expansão das famílias de Noé após o dilúvio e da formação das primeiras civilizações da Terra. Gênesis capítulo 11. A humanidade, ainda falando a mesma língua, decide construir uma torre que chegasse até os céus, para fazer um nome para si mesmos e evitar de ser espalhados. Deus, vendo isso, confunde suas línguas, fazendo com que se entendam mais. A construção da torre é interrompida e as pessoas são dispersas por toda a terra. Então, o que podemos entender? Que Gênesis 1 ao 11 estabelece a base de toda a narrativa bíblica, mostrando a criação do mundo, a queda do homem, a intervenção divina através do dilúvio e a dispersão das nações após a Torre de Babel. Esses eventos marcam o início da história humana, destacando a relação entre Deus e a humanidade, o pecado que entrou no mundo e as primeiras alianças divinas com a humanidade.